Olá, bom dia! Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Espero que você esteja bem. E se não estiver, vamos mudar a nossa vida, o nosso modo de viver, de pensar, que tudo vai ser mudado, né? A palavra de Deus diz que há esperança para mim e para você, há esperança para nós. Tá bom? Então, não sei como você está, o modo que você se encontra. Se você conseguiu dormir, eu não sei. De repente você fala assim, Zélia, eu não consegui dormir, eu tive uma noite terrível. De repente você fala, a insônia tem sido a minha companheira. Ou você diz, Zélia, eu estou vivendo uma situação que eu não sei a direção que eu devo seguir, eu não sei o que fazer. É verdade? Está vivendo assim? Está com esse problema? Olha, querido, mas e querida, eu quero que você saiba que há esperança. Deus, ele preparou esse dia chamado hoje, sabe para quê? Para que você possa mudar o rumo da sua história. Para que você possa tão somente transformar a sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus tem para mim e para você pensamentos de paz e não de mal. Sabe para quê? Para nos dar um fim, uma esperança. Né? Ou o fim que esperais. O que é que você espera da tua vida? O que é que você deseja? Trabalhe. Primeiro você tem que se basear na palavra de Deus e tem que lutar. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado a esforço. Ninguém consegue nada de mão beijada de uma hora para outra, não é verdade? Tem pessoas que fizeram faculdade anos, se formaram, estudaram anos, se formaram e muitos estão até sem trabalhar. Não conseguiram ainda algo na área, mas elas vão desistir? Não. A Bíblia diz que a vitória não é dos que correm, mas sim dos que perseveram. Persevere e a vitória chega na tua vida em nome de Jesus. Mas eu tenho uma palavra para o meu e para o seu coração. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2. É algo que Deus tem falado profundamente conosco. Sabe por quê? Por causa dessa situação, dessa pandemia que sobreveio aí sobre todo o mundo, às vezes deixou muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas assim sem esperança. Às vezes tem pessoas que acham que é o fim. Sabemos que existem pessoas que até tiraram a própria vida, achando que era o fim, né? Aí eu me lembro lá de Saul. A Bíblia diz que a vida ainda estava em Saul, mas ele preferiu a morte, ele preferiu morrer. Ei, não morra. Não prefira a morte. A morte é quando você desiste. A morte é quando você desanima, é quando você para de lutar. Nunca pare de lutar. Se aquilo que você quer está de acordo com a palavra de Deus, vai acontecer. Sua mãe, a minha mãe esperou 9 meses. Tem aquele apressadinho que nasce mais, né? Mas esperou 9 meses para que possamos vir ao mundo, né? Para que o filho nascesse, melhor dizendo. E ela não desistiu. E você vai desistir? A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, quão pequena é a tua força. O reino de Deus é tomado a esforço. Amém? Agora vamos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2, diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Eles e os seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. Se você está sendo rebelde, vai ser só até o dia de hoje. Porque ele disse, olha, contra mim até esse mesmo dia. A partir de hoje, a sua vida muda se você atentar para o que diz a palavra de Deus. Então, a Bíblia já começa a falar. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então Deus, ele não fala com aquela pessoa que está prostrada.
com aquela pessoa que está ali olhando só o problema. Existem pessoas que estão passando por uma luta, ela ao invés de pegar a palavra de Deus, examinar as escrituras e dizer assim, eu vou ver o que é que Deus fala em relação a essa situação e se levantar, ela prefere se entregar. Ela prefere ficar só olhando para o problema. Quando nós olhamos para o problema, ele começa a crescer, algo que é pequenininho, começamos a olhar algo grande. E às vezes dizemos, eu não posso. É verdade. O Senhor, ele já disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não podemos vencer. Mas se nós olharmos para a palavra, atentarmos, olha o que ele disse. Põe-te em pé e falarei contigo. O verso 2 diz, então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Então, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, o Espírito que vivifica, que dá vida, a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 1, diz que antes era o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra de Deus. Então, Jesus, ele é a palavra. Quando eu ouço a palavra de Deus, acontece comigo o que aconteceu lá em Ezequiel 37. Começa, aquilo que está sequíssimo, começa a criar vida. Começa, a crescer. Às vezes a pessoa está sem esperança, está desanimado. Quando ela começa a ouvir a palavra de Deus, o ânimo vai entrando. Às vezes a pessoa está com problema na saúde, mas ela ouve dizer que a palavra de Deus, que Deus já levou sobre si as dores e enfermidade. Você está entendendo? Aí diz, olha, se Deus já levou sobre si as minhas dores e enfermidade, por que eu estou com esse problema? Esse problema não pertence a mim. Gente, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé vem ao contrário quando a gente começa a ouvir. Não tem jeito, acabou para você, é o fim, você não presta, você não vale nada. Ei, tapa os teus ouvidos para tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Aí ele diz, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. E me pus em pé e ouvi o que me falava. Querido, querida, para que possamos entender a palavra de Deus, precisamos estar de pé. Precisamos nos levantar. Epa, aquele problema não. A Bíblia nos fala sobre aquele homem aquele homem de Deus ali, chamado Davi. Davi, ele era um homem tão pequeno, mas quando ele olhou para aquele gigante, o gigante Golias, o que aconteceu? Ele disse, eu não posso. Ele não disse que ele não podia. Tinha um exército preparado para lutar, para aquela situação, para lutar com aquele gigante. Mas eles ficaram olhando para o tamanho do gigante. E quando eles olharam para o tamanho do gigante, eles foram se diminuindo. A palavra de Deus não diz assim. A Bíblia não nos manda agir dessa forma. E se agimos errado até aqui, vamos refazer o nosso caminho, né? Vamos mudar. Mas quando Davi disse não, é uma afronta. Davi, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que o Senhor dos Exércitos era com ele. E você aí? De repente está num problema, o que é que eu faço? O Senhor dos Exércitos, ele é com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas das vezes, nós precisamos examinar, como ele fala lá no livro de João 15, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, primeiro eu tenho que estar em Cristo. Se eu estou na palavra, ele está em mim. Então, se Deus está em mim, como é que eu vou perder aquilo? Deus, ele já perdeu alguma vez para Satanás? Não. E por que você acha que você vai perder?
Ah, Zélia, eu senti no meu coração, esqueça. Sentimento, Deus não trabalha com sentimento. Deus não é sentimento, Deus não é emoção, Deus é razão. Se está escrito, eu não preciso sentir no meu coração, eu tenho que fazer o que diz a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Né? Então, quando Davi ele olhou aquele gigante, ele disse, ainda hoje, né? Ele ainda determinou que seria hoje o dia que ele ia destruir com aquele gigante. Ei, qual é o gigante que está na sua vida que você precisa cortar o pescoço dele, matar totalmente? Qual é? É hoje o dia. Hoje é o dia que Deus vai mudar o rumo da sua história. Como, Zélia? Ele diz, e entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pus em pé, e ouvi o que me falava. Enquanto você está ouvindo, não sei que hora, ou você que está ao vivo, ou você que ainda vai assistir esse vídeo, eu quero que você saiba de uma coisa. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito, que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é Espírito e vida, ela vai te fazer entender tudo o que você precisa fazer. Aí ele diz, e ouvi o que me falava. Às vezes Deus está falando conosco e nós não estamos entendendo. Por quê? Porque estamos no natural. Ei, saia desse mundo natural, tire os seus olhos do natural e olhe para o espiritual. Olhe para a palavra de Deus. E nós conhecemos a palavra, o que aconteceu? O gigante foi destruído. Aparentemente ninguém dava nada por Davi. E aparentemente as pessoas podem até olhar para você e dizer, não tem jeito. Não tem jeito. Mas Deus não diz isso. Ele diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. De repente, de tanto você esperar, o seu coração está enfraquecido. Mas comece a ouvir mais a palavra de Deus. Comece a meditar mais na palavra de Deus, que a fé vai crescer dentro de você e você vai entender o que Deus quer que você faça. Às vezes, meu amigo, minha amiga, queremos agir, né? Como Ló. Ló estava ali com Abraão, porque Deus tinha uma promessa para Abraão, disse, ó Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus mandou o quê? Que ele saísse, sai da tua terra e da tua parentela. O que Ló tinha que ir? O que ele tinha que levar Ló, né? Mas Ló foi. Então, meu amigo, o que acontece? Às vezes tem alguém aí, ao teu lado, que está sendo abençoado, está sendo transformado pela promessa que Deus tem na tua vida. Às vezes tem alguém do teu lado que está desempregado. A porta vai se abrir por causa do compromisso que ele tem com você. Porque é a palavra de Deus que diz. Você vê que Ló e Abraão, eles começaram ali a ponto, a Bíblia nos fala, que chegou um momento que não tinha mais o gado, não tinha de botar mais nada, né, daqueles de Abraão e Ló. Aí começaram a discutir, e aí Abraão disse assim, você vai ter que tomar uma decisão. Olha a decisão do homem natural. Ló levantou os olhos e viu, olhou para as campinas. Disse que era um lugar bonito. Ei, quando nós estamos no natural, nós olhamos porque é belo, para aquilo que os olhos contemplam. Mas Abraão, ele tinha promessa. Ele foi, né? E ele disse, olha, se você for para aqui, eu vou para ali. Então Ló escolheu as campinas. Aí eu te pergunto, quem foi? Como foi o fim de Ló? Em cavernas, né? Onde sabemos que as filhas embriagaram, se envolveram com ele. Olha que coisa terrível. Olha o fim trágico de Ló. Por quê? Ele viveu por vista. Espiritualize as coisas. Se você espiritualiza as coisas, você vai viver melhor. Porque
a Bíblia nos ensina a andar em espírito e não cumprir com a consciência da carne. Quando nós estamos andando em espírito, nós discernimos as coisas espiritualmente. Não há briga, não há confusão, não há contenda, porque a nossa luta não é contra a carne, né? Então, o Ló, ele foi, teve esse fim. E quem foi Abraão? Abraão foi para um lugar deserto, mas foi ali que Deus fez com que aquele homem prosperasse. Abraão é o quem? Abraão, nosso pai na fé. Quando a gente ora, diz Deus de Abraão, ninguém diz Deus de Ló. Não é verdade? Né? Ninguém diz Deus de Ló. É igual aquele que trocou, né, a primogenitura por um prato de lentilha. Olha que coisa terrível, por um prato de lentilha. Ei, não abra mão dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdade. Então, se a palavra de Deus diz que se eu entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele, ele tudo vai fazer, ele vai resolver essa situação. Se você está passando por essa situação, é passageiro. A Bíblia diz que tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Deus falou ao seu respeito, se você não desanimar, se você não jogar a toalha, vai acontecer. Não olhe para o problema, não olhe para o gigante. Olhe para a palavra de Deus. Não olhe para as adversidades, olhe para Jesus. Olhe para aquilo que Deus falou ao seu respeito. Porque a palavra de Deus diz que é impossível que Deus minta. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Querido, querida, aonde quer que você esteja, a bênção do Senhor chega na tua vida. Porque enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, enquanto você está ouvindo o Espírito de Deus, ele entra na tua vida e você vai atentar, você vai entender o que Deus quer que você faça para solucionar esse problema. Olha, então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé. Me pus em pé e ouvi o que me falava. Né? Às vezes Deus está falando a gente tanto tempo, olha, faça dessa forma. De repente a gente até faz mais ou menos daquela forma. Não. Tem que ser exatamente igual. Tem que ser exatamente como Deus quer. E Deus vai fazer acontecer na tua vida. Querido, Jesus não te chamou. Jesus não se entregou para você viver essa vida de sofrimento, de praga, de enfermidade. Não. Muitos dizem ovelha negra. Jesus não trouxe, não fez ovelha negra. Jesus fez bênção. Você é a própria bênção de Deus. Então, querido, querida, nós só precisamos atentar para o que fala a palavra de Deus. Nós só precisamos nos colocar de pé, olhar não para o problema, mas para a palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para aqui, para a palavra de Deus, a nossa vida muda. O nosso coração, ele enche de fé, enche de esperança, porque a fé, ela traz esperança. Se de repente você está aí, ô Zé, eu já tenho tanto tempo desempregado, desempregada, eu estou com tanto tempo passando por umas situações tão difíceis, quero que você saiba, meu querido, minha querida. A palavra de Deus diz que é um tempo para tudo. Esse tempo que você está em busca, aproveite para buscar a Deus. Aproveite para se chegar mais ao Senhor. Não lance fora esse tempo. Não fique preocupado. Ai, porque eu preciso. Não. Lembra da Marta e da Maria? Ai, tinha uma que estava sempre cuidando dos afazeres e esquecendo da melhor parte. Aproveite esse tempo para buscar Deus. Porque Deus tem para você é algo grande. E você precisa estar fortalecido no Senhor e na força do poder para vencer as adversidades, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos falar com Deus, aonde quer que você esteja. Esse problema
não é maior do que Deus. Esse problema não pode acabar com você. Não, não permita, porque a Bíblia diz que Deus não poupou o seu único filho por amor a nós. Ainda disse mais: como com ele não nos dará todas as coisas? Se Deus entregou o seu filho Jesus Cristo para morrer por você, ele com ele já lhe deu todas as coisas. Agora, para tudo há um tempo. Você não vai dar uma moto a uma criança que não sabe andar de bicicleta, né? A Bíblia diz que a luz do justo é como o romper da aurora, vai brilhando, brilhando até chegar o dia perfeito. O seu dia chegou. A partir de hoje, comece a agradecer pelo que Deus já fez na tua vida. Zélia, eu desejo algo. Deus já fez. Se Deus não poupou o seu único filho por amor a nós, como com ele não nos dará todas as coisas? Aquilo que você quer está de acordo com a vontade de Deus? Se está de acordo, a vitória é sua em nome de Jesus. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nós nos colocamos diante de Ti, que nós estamos diante da Tua presença. Pai, o Senhor, meu Deus, disse, meu Pai, buscai-me e viverei, diz o Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós sabemos que nesse momento, Pai, a unção, a presença do Senhor se manifesta nesse lar. Meu Pai, que sabemos que nesse momento, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, ela começa a entender o que o Senhor quer para ela. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, vai tirando dos ouvidos dessa pessoa toda a surdez espiritual. Meu Pai, vai tirando dos olhos, meu Pai, essa pessoa que só consegue ver, Deus, meu Pai, o fracasso, só consegue ver coisas, meu Deus amado, que não acrescenta nada de bom na vida dela. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz com que essa pessoa, meu Senhor amado, venha ter uma visão diferente, que ela não venha olhar, meu Pai, como Ló olhou, meu Pai, que ela não venha, Senhor amado, olhar com um olhar de frustração, com um olhar de desânimo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aonde chegar o som da minha voz, meu Pai, que chegue a presença do Senhor, a presença do Senhor, meu Pai, que destrói cadeias, a presença do Senhor que quebra jugos, que despedaça os ferrolhos, meu Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é o que eu peço ao Senhor nesse dia, porque nesse momento, meu Pai, há uma corrente de fé. Pai, estamos de acordo com a tua palavra, e o Senhor disse: vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós. O Senhor diz que tudo o que pedimos, meu Pai, o Senhor faria. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abre porta de emprego para esse homem, para esta mulher. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que quando essa pessoa começar a ouvir, meu Pai, esse vídeo, esta palavra, meu Pai, que é a palavra do Senhor, meu Pai, o telefone dela toque, meu Pai, que chegue na vida dela, meu Senhor amado, tudo aquilo que ela deseja, que vem da parte do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E é no nome de Jesus que nós nos levantamos contra toda praga, toda enfermidade, toda obra do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, saia desse lar, saia dessas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. E na certeza, Deus, já podemos te agradecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Saiba, Deus, Ele é Deus de restituição. Ele é Deus de restauração. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, para encontrar com aquela bênção que Ele tem para você. Ele tem, a porta já está aberta. Glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Até mais, até o próximo, em nome do Senhor Jesus.